encontro virtual. Então prepara aí o seu material que eu já estou preparado. No encontro de hoje nós vamos falar ainda, né, sobre campo elétrico, né? Aí vocês devem perguntar, mas professor, que assunto tão longo é esse? Campo elétrico não se acaba nunca? Calma, a gente vai concluir, tá? Então vamos lá. No assunto de hoje nós vamos ver como se comporta esse campo elétrico quando nós temos mais de uma carga gerando esse campo em relação a um determinado ponto, né? O que eu vou chamar de campo elétrico resultante, tá? Para o estudo do campo elétrico resultante nós temos várias situações, né? Então eu vou separar por situações para que vocês possam compreender melhor como se comporta cada uma dessas situações, beleza? Então para o nosso encontro de hoje eu preparei aqui duas situações, tá? Quando essas várias cargas que atuam em relação ao mesmo ponto, elas estão na mesma direção, né? Observe que elas estão alinhadas, tá? Na próxima semana nós veremos outra situação quando essas cargas estão em direções diferentes. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar aqui as seguintes situações. Eu separei hoje aqui duas situações, tá? Que são parecidas, mas que nos dá uma maneira diferente da gente calcular esse campo elétrico resultante, tá? Então analisemos aqui a primeira situação. Na situação 1, eu tenho uma carga aqui uma carga Q1 positiva, tá? E ela gera em torno de si um campo elétrico em relação ao ponto P, que está bem aqui. Eu tenho aqui uma carga Q2 também positiva, que também gera um campo elétrico ao seu redor, tá? Também em relação ao ponto P, tá? Então note que no campo elétrico, cada carga fixa gera um campo elétrico, tá? Então se eu tenho duas cargas aqui, eu vou ter dois campos elétricos. É por isso que eu vou precisar calcular o campo elétrico resultante, tá? Então vamos lá, tudo em relação ao ponto P. Nós vimos nas aulas anteriores que quando a carga fixa é positiva, eu tenho um campo de afastamento. Ele vai se afastando da carga. Quando eu tenho uma carga negativa, eu tenho um campo de aproximação. Ele vem se aproximando em direção à carga, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que se comporta cada um desses campos aqui no ponto P. Tudo em relação ao ponto P. Então, a carga 1, que é positiva, gera um campo de afastamento. Então lá no ponto P, esse campo vai se afastar de Q1, ó. Ele vai vir para cá, tá? Aqui eu vou ter um campo que eu vou chamar de campo 1. Campo elétrico 1, de afastamento, ó. Daqui a carga, daqui o P, ele está se afastando. Agora, a carga Q2 também gera um campo. E por ser positiva, também é um campo de afastamento em relação ao ponto P. Então, no ponto P, o campo em relação a Q2, tá? Ele vem para cá, ó. Também se afastando, tá? A isso eu vou chamar de campo 2, tá? Então, vejamos, olha. A carga 1 gera o campo 1, a carga 2 gera o campo 2, tá? E se a gente observar, os dois campos, o campo E1 e o campo E2, eles estão em sentidos opostos, tá? Então, se eles estão em sentidos opostos, como é que eu vou determinar o campo elétrico resultante? É parecido lá com o da força que a gente viu em aulas anteriores. Ó, então vamos lá. Nesse caso, o campo elétrico resultante, que eu vou chamar de ER, tá? É campo resultante, tá? Ele é a subtração entre os dois campos, tá? Professor, mas vai ser E2 menos E1 ou E1 menos E2? Bom, aí vai depender do valor de cada um. Lembre-se, sempre o campo maior menos o campo menor, né? Aqui eu vou colocar E1 menos E2, né? Só para ilustrar, mas não necessariamente será E1 menos E2. Você verifica quem é o maior, tá? E vai ser sempre o maior menos o menor. Essa aqui é a primeira situação. Na segunda situação, que é muito parecida com a primeira, observe que eu tenho aqui a carga 1 positiva, o ponto P, e a carga 2 negativa. Vixe, professor, a carga 2 é negativa, vai mudar muita coisa? Não, não muito, mas muda a maneira da gente calcular o campo elétrico resultante. Então vejamos, ó, a carga 1, Q1,
ela, por ser positiva, ela gera um campo de afastamento em relação ao ponto P. Então, vai vir para cá, ó. Tá? Aqui eu vou ter o campo E1 em relação à carga Q1. Agora, a carga Q2 é negativa. E por ser negativa, ela gera um campo de aproximação, tá? Então, lá no ponto P, ó, a carga Q2 gera um campo de aproximação. Aqui eu vou ter o campo E2, tá? Se aproximando da carga Q2. Então verifique agora que eu tenho o campo 1 e o campo 2 no mesmo sentido, ambos para o mesmo lado. Então nesse caso, como é que eu vou calcular o campo elétrico resultante? Aí é mais simples. O campo elétrico resultante vai ser igual ao campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2, tá? Então, em síntese, quando eu tenho duas ou mais cargas atuando sobre o mesmo ponto, tá? Eu vou ter um campo elétrico resultante. Esse campo elétrico resultante depende do comportamento aqui dos campos, tá? Se os campos tiverem sentidos opostos, o resultante é a subtração entre eles. Se o campo estiver no mesmo sentido, no mesmo lado, a resultante será o somatório entre eles, beleza? Então, aqui, né, são as situações mais simples que a gente está vendo do comportamento desse campo em relação a mais de uma carga atuando no mesmo ponto, beleza? Então, assim, no nosso próximo encontro, eu vou trazer duas situações problemas para que a gente veja como, de fato, calcular numericamente, né, esse campo elétrico resultante, tá? Então, fixem bem aqui, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.